Aleluia, paz do Senhor, boa noite para todos. Amém? Vamos dar uma boa noite mais forte. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós temos expectativa, aliás, eu estou muito feliz de estar aqui. Já tive a oportunidade de estar aqui no final do ano passado. Eu estava saindo do acidente, eu trabalho com a pastora Janaína, e graças a Deus pude vir, e foi bênção. Na oportunidade eu tive com minha esposa e minha filha, mas no sábado retrasado nós fizemos uma festa, um trabalho evangelístico para crianças, e nós ganhamos muitas crianças assim, famílias, e nós vimos a necessidade de começar um estudo com elas nessa semana, nesse domingo. Então, nossos cultos sempre foram às segundas-feiras, nós tivemos que transferir para o domingo rapidamente, e por causa disso minha esposa está cuidando das crianças lá e não pôde vir com minha filha, com minha família, que viria todo mundo, mas mesmo assim, eu acredito que a Igreja do Senhor, tanto aqui quanto lá, está fazendo um trabalho único. Amém? Peço que você esteja orando por nós. Nós sempre trabalhamos com missões urbanas, na rua, muitos anos trabalhando com pessoas em situação de rua, no resgate, sempre indo de lá para cá, de cá para lá. E algum tempo Deus nos parou para que a gente pudesse dar mais atenção. E quando a pastora Janaína me convidou para falar aqui, e eu vi que o tema era consolidação, eu fui orar a Deus, falei, Deus, o que um evangelista, um missionário pode falar? Porque o evangelista está sempre para lá e para cá. Então eu me lembrei da experiência que nós tivemos. Eu fui muito tempo de uma igreja, mais de 15 anos eu fui discipulado por um pastor que me ensinou muito, me ganhou para Jesus, me batizou, me casou. Foi assim uma das pessoas, depois do meu pai, da minha mãe, mais importante da minha vida, e é até hoje. Então, em determinado tempo, a nossa igreja, ela cresceu, ela teve um crescimento estrondoroso, muito grande, de uma hora para outra. Todo culto era 10, 15, 20 pessoas que se convertiam. Não estou brincando com você. E você imagina uma igreja que era do tamanho dessa, de uma hora para outra, se convertendo pessoas. E nós não tínhamos maturidade, nem líderes maduros para discipular aquelas pessoas, para apacentar aquelas pessoas, para consolidar aquelas pessoas. Então nós começamos a buscar recursos, meios, formas e fórmulas de apacentar aquelas pessoas. Então nós aprendemos assim muitas coisas, fator Barnabé, tudo que se pode estudar de consolidação, nós fomos buscando. E eu posso te dizer que, na maioria das vezes, nós sempre aprendemos alguma coisa, mas nós erramos. Porque tudo que se faz para Deus não se trabalha com fórmulas, se trabalha com princípios. E às vezes a gente quer usar as formas e fórmulas para fazer com que a coisa funcione. Às vezes o Ministério de Louvor canta uma música, a igreja se derrama na adoração. É só assim, vamos cantar domingo que vem, porque Deus se moverá. Na verdade não é. Quem faz é o Espírito Santo. E Ele deixou um manual, que é a Bíblia. E nós às vezes queremos buscar recursos humanos para a gente poder desenvolver isso. E pensando nisso, eu falei, Senhor, o que eu poderia falar? Então Deus me deu um texto, e alguns textos eu quero compartilhar com vocês, e para dizer que depois disso tudo, do que a igreja passou, o resumo disso tudo que nós aprendemos foi que nós deveríamos olhar simplesmente para a Bíblia. Porque lá está tudo aquilo que nós precisamos para a gente se desenvolver. Então eu queria compartilhar para você um texto que Jesus colocou no meu coração, um deles, está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 24. Amém? Que Deus nos dê graça. Então, Jesus ele disse assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente,
que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus está falando ali? Ele está falando que uma casa foi edificada sobre a rocha. O que é ser edificado? É exatamente o que a gente quer saber, quer falar nessa noite, ser consolidado. O que é consolidado? É dar consolidação, firmeza. É você ter sustentação. E Jesus está falando exatamente disso aqui. Embora ele estivesse falando de uma casa, ele está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma comparação, ele está exemplificando. Porque, na verdade, a casa que ele quer dizer, ele está falando de uma pessoa que é edificada sobre uma rocha. E a rocha, na verdade, é Cristo. Então, quando uma pessoa está firmada, quando uma casa está edificada sobre a rocha, é uma pessoa que está edificada, ela está consolidada sobre quem? Sobre Cristo. Então, o primeiro passo, o primeiro entendimento para a consolidação é exatamente o que Jesus falou e deixou de modelo para nós aqui. Ele diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as guarda é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é estar consolidado, firmado, é ter fundamento, é ter base. Porque quando você tem fundamento, você tem base, é exatamente o que ele falou aqui. Pode vir o vento, pode vir a chuva, que embora você esteja sujeito a essas coisas, você não vai ser abalado. Acontece que a consolidação, em algum momento, ela vai se misturar com o discipulado. Você não vai saber o que é a consolidação e nem o que é o discipulado, porque as duas coisas vão caminhar junto. Mas eu posso dizer que a chave da consolidação também está nesse texto. A chave da consolidação também Jesus revelou nesse texto, porque esse texto ele faz parte de todo um contexto que a gente precisa entender. Quando Jesus ele fala assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, qual eram essas palavras? É justamente o contexto que ele está falando de Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7, ele traz basicamente a constituição do reino de Deus. O reino de Deus, ele traz lá 5, 6 e 7. Em que Jesus está falando. A mensagem dele principal, quando ele chegou na terra, quando ele sucedeu João Batista, era o quê? Arrependei-vos por quê? Porque é chegado o quê? O reino de Deus. Então, ele veio trazer uma mensagem do reino. E ele veio anunciar uma porta do reino, que é o arrependimento. E a grande diferença, a grande chave, a grande questão para você ter um sucesso numa consolidação é você identificar se a pessoa passou ou não pela porta do arrependimento. Porque é impossível consolidar quem não nasceu de novo. Você vai gastar seu tempo, você vai gastar suas energias, você vai gastar sua vida, você vai gastar se estressar, porque você está gastando tempo com quem não nasceu de novo. E Jesus ele faz essa separação. Porque quando ele começa o Sermão da Montanha no capítulo 5, o que ele diz? Então a multidão viu Jesus, você pode conferir no Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Então a multidão, ele subiu ao monte e toda a multidão viu ele. Versículo 2, ele diz assim, então eles sentaram e Jesus passou a ensiná-los. Ensinar quem? Ensinar quem? Ensinar os discípulos, não a multidão. Porque há uma diferença entre ser discípulo e entre ser multidão. Porque a multidão está ali atrás do pão. A multidão está atrás do milagre. A multidão está atrás do mover. A multidão está atrás do profeta. A multidão está atrás da revelação. A multidão está atrás de tudo aquilo que satisfaz a ela. Mas a multidão não tem compromisso com Cristo. Porque Jesus disse, então, vendo a multidão, sentou e passou a ensinar os discípulos. Porque a diferença é se essa pessoa passou ou não na porta do arrependimento. Porque se passou, ela vai ser um discípulo, ela vai te seguir. E ela te seguindo, ela vai se submeter àquilo que você está ensinando. Aquilo que é colocado para ela.
Porque se não nasceu de novo, não se submeteu, pode ter Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. É exatamente isso que Jesus disse. Ele passou a ensinar os discípulos. E qual foi a verdade, qual foi o princípio que ele ajudou para estabelecer o que era um discípulo? Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me... Ele nunca enganou ninguém. Ele nunca enganou ninguém. Ele teve compaixão da multidão. Se queria pão, ele dava pão. Se queria milagre, ele dava milagre. Porque da multidão ele tirava discípulos. Mas a grande diferença é que ele sempre cobrou, ele sempre consolidou aquele que tinha compromisso com ele. Então, quando ele sentou, a multidão ouvia. E ele começou, bem-aventurado. Ele falou das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Depois ele falou assim, vocês são o sal da terra. Depois ele falou assim, que vocês deveriam, ouviste o que foi dito, odeie seus inimigos, eu porém vos digo, ame. Como Jesus poderia ensinar que nós deveríamos amar inimigos se nós não tivéssemos submetido a eles? É porque, como eu falei, se você tiver Jesus como teu Salvador, é uma coisa, porque você entendeu o plano de salvação, e você conheceu aquilo, e você segue Jesus porque você entendeu o plano de Salvador. Mas é muito diferente de você ter Jesus como teu Salvador e ter Jesus como teu Senhor. Ter Jesus como Senhor é entender um princípio que nos fez pertencer a Ele. Se você ler Levítico, capítulo, se não me engano, 25, lá no versículo 47 e 48, a lei vai dizer assim, a lei dizia assim, quando um irmão, ele ficava pobre e ele se vendia como escravo, a lei dizia que o irmão, ele poderia ir lá e pagar a dívida e comprar aquele irmão. E Jesus, quando ele pagou o preço, ele nos comprou, foi exatamente isso, ele foi no mercado de escravos, o escravo do pecado, ele pagou o preço por nós e ele comprou a nossa vida. Então nós éramos escravos do pecado. Mas quando a gente passa a seguir Jesus, na mentalidade de alguns, é que nós deixamos de ser escravos do pecado. Sim, deixamos. Mas nós temos um Senhor. Se Ele nos comprou, Ele é dono da nossa vida. A grande diferença é que todo mundo quer o benefício da salvação. Mas muitos não querem o benefício do senhorio de Cristo. Aí, como você vai discipular alguém que não nasceu de novo, alguém que não se submete ao senhorio de Cristo? Porque se não se submete a Cristo, não se submeterá à liderança, não se submeterá a alguém que está discipulando ou consolidando essa pessoa. Porque essa pessoa nunca passou na porta do reino. Ela nunca passou na porta do arrependimento. Ela só estava ali no meio, porque ela ouviu falar de alguém que faz milagre. Então Jesus, ele termina, ele está ensinando tudo isso. Ele ensina sobre como amar o inimigo, ele ensina sobre o adultério, ele ensina sobre o relacionamento de casal, ele ensina sobre a oração no capítulo 6, ele ensina sobre o tesouro no céu, ele ensina sobre a prática do jejum, ele ensina sobre tudo aquilo que era fundamental para que eles pudessem ser consolidados inicialmente. Então, fazendo uma conclusão, ele chega aqui, todo aquele que ouve essas minhas palavras e aguarda, assemelhá-lo-ei a um homem sensato. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto para a gente poder entender como consolidar, firmar uma pessoa, é ensinar a palavra? Sim. Mas é ensiná-la que existe uma porta do arrependimento. Porque se ela passar pelo arrependimento, todas as outras coisas ela coloca em prática na vida e nasce de novo. As nossas igrejas, do modo geral, elas estão cheias de pessoas que se colocam como a multidão, mas nunca nasceram de novo. Nunca tiveram encontro com o senhorio de Cristo. E Jesus trata isso seriamente. No próprio capítulo 7, ele diz, nem todo que me diz entrará no reino do céu. Porque a grande diferença é ouvir as palavras e guardar. E ele traz o exemplo do vento, ele traz o exemplo da chuva, e ele traz o exemplo dos rios.
de uma casa, de uma pessoa que não está firmada. E qual é a diferença? O que ele talvez ele queira dizer com o vento? O vento é aquilo que a gente não vê, mas sabe que existe, é ou não é? Então, como um vento pode destruir uma casa, o mundo espiritual também pode destruir a pessoa. Porque nós não vemos o mundo espiritual, mas sabemos que ele existe. Mas qual é o diferencial do mundo espiritual para aquele que está firmado na rocha? Ele pode existir, ele pode soprar, mas ele não vai cair porque ele está firmado em Cristo. E qual é o diferencial da chuva? A chuva é aquela questão momentânea que você está aqui e você sabe que vai acontecer ou sabe que não pode acontecer. Porque momentaneamente a gente está parado, daqui a pouco começa a chover. São aqueles problemas da vida que vêm do nada e assolam a gente, que nos pegam de surpresa. Mas qual é o diferencial daqueles que estão firmados na rocha? Pode vir a chuva, pode vir os problemas, mas se você estiver firmado na rocha, você não vai ruir. Você não vai cair. Porque é o diferencial, porque tudo aquilo que ele foi dado, ele está dizendo que as palavras dele é fundamental para que nossa vida possa fluir, para que nossa vida possa andar. Mas eu queria falar sobre outras coisas que Jesus também falou, sobre a consolidação. E ele desenvolve o ministério dele, porque você sabe que aqui, embora tenha muita substância, muito conhecimento, muita palavra, ele estava iniciando o ministério dele com aqueles 12 que ele havia escolhido. E esse foi um ponto em que Jesus ele está estabelecendo aqui um dos elementos para você constituir uma boa, eu digo, uma excelente consolidação, que é guardar as palavras, viver a palavra. Mas como ele estava iniciando, ele ainda vai ensinar outras coisas para os discípulos, para que eles possam saber como ter uma boa consolidação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 24. Amém? Deixa eu ler, eu vou ler a partir do verso 30. Todo mundo achou? Está aqui, né? Benção. Está difícil de ler aqui, hein? Vamos lá. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Próximo versículo. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele lhes desapareceu. Só até aí. Olha para mim, irmãos. Todo crente conhece esse texto. Os jovens do caminho de Emaús. Amém? Amém. Agora você vê. Eu disse primeiro que os discípulos haviam sido consolidados por Cristo através do ensino na palavra. Jesus disse que aqueles que tivessem ouvido a palavra e aguardassem seriam firmados na rocha. Mas como Jesus estava começando o ministério, ele ainda teria outras coisas para ensinar, para consolidar. E dentre elas, está intrínseco aqui nesse texto, uma delas, que é muito e muito, muito importante. O texto diz que vinha 2 jovens lá pelos caminho de Emaús, e eles vinham tristes, porque Jesus havia sido morto, e sido morto com ele, parece que com eles havia sido levado à esperança, porque Cristo havia feito todo aquele ensinamento de que morreria e ressuscitaria, e em algum momento eles se deixaram levar por aquela tristeza, por aquele momento, se deixaram levar por aquele ensinamento de Cristo, que até então para eles talvez tenha se perdido, e eles vão caminhando triste, e do nada aparece alguém e começa a conversar com eles, e eles começam a falar que Jesus havia falado, havia ensinado, e do nada, esse alguém era Jesus. E eles passam, e eles vão caminhando, em determinado momento, esse alguém, que é Jesus, ele vai se afastar deles e falou assim, não, vem conosco. Ele foi com eles,
E o versículo que eu li, o 30, diz assim: aconteceu que quando estavam à mesa, tomando pão, abençoou e partindo-lhes deu. Então abriram-se os olhos e o reconheceram, mas desapareceu da presença deles. Irmãos, se você ler o texto, ou os textos que falam sobre isso, você vai ver que depois eles vão falar assim: enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Mas não foram as palavras de Jesus que restauraram eles, simplesmente. Não foram o caminhar de Jesus, a pregação de Jesus, foi o partir do... Por quê? Porque era comum estar, diga comigo, estar à mesa e partir o pão. A grande diferença da nossa consolidação de hoje é que a gente não transforma a igreja numa mesa. Em que sentido? De nós estarmos andando junto e partindo o pão. Porque andar junto e partir o pão foi o fundamental. Porque quando eles olharam e viram o partir do pão, aquilo se tornou comum, porque eles já haviam visto muitas e muitas e muitas vezes Jesus fazer aquilo. Jesus havia consolidado eles à mesa, na comunhão, no partir do pão, no relacionamento. Porque enquanto eu estou aqui olhando para vocês, tudo bem. Mas quando a gente está à mesa, a gente olha no olho. A gente consegue identificar como é que está o teu coração. Porque você pode se vestir bem, pode tirar uma foto, pode botar na rede social. Você pode estar aqui da melhor forma possível, sorrindo, mas os teus olhos jamais conseguem mentir. Se você está mal, você está mal. Mas quando a gente está na comunhão, na mesa, no partir do pão, a gente consegue olhar nos olhos, irmãos. E Jesus sabia isso, por isso, a consolidação dele com os discípulos foi não só andar junto, mas comer junto, estar junto. E isso tem feito, às vezes, a igreja viver um relacionamento, sabe de quê? Às vezes muito superficial. Porque nessa pandemia, quantos e quantos ministérios se dissolveram? Porque tinham multidão, porque tinham aglomeração, mas não tinham uma mesa, porque não tinha relacionamento. Então a pandemia não veio revelar uma verdade. Ela veio nos mostrar aquilo que estava no nosso meio e que a gente não estava olhando para o mestre. Porque a todo momento que ele esteve aqui, ele consolidou, não falando de um microfone, porque é muito legal você olhar para mim e falar assim: rapaz, como esse pastor prega bem. Mas você quer saber quem eu sou? Vai na minha casa, conversa com minha esposa, senta à mesa comigo, vê meu dia a dia, que você vai ver quem eu sou. Porque só assim a gente é consolidado. A gente olha no olho, a gente vê o relacionamento, a gente vê quando eu choro, a gente vê quando eu sorrio. Você não sabe a semana que eu tive para estar aqui. Minha esposa sabe. Ela está lá pregando no meu lugar. Porque somente a mesa no partir do pão, e a gente sabe. E, inclusive sabe se tem ou não pão. Porque se não tiver pão, a gente sabe a mesa. É no relacionamento, é no estar junto, é no caminhar junto. Todo discipulado e toda consolidação só tem sucesso se tiver a mesa. Você lembra quando Jesus partiu o pão na ceia? Ele disse isso: fazer isso em memória de mim. Mas a gente olha o cerimonial, o memorial, e a gente fixa somente o quê? No pão e no vinho. Fazer isso em memória de mim. Mas será que Jesus não estaria também? Estai juntos, sentem juntos, comem juntos, vivam juntos, repartam juntos, orem uns nos olhos, orem. E se o traidor tiver, deixa o traidor sentar na mesa também. Porque ele vai se converter ou ele vai se enforcar. Mas se ele enforcar, a responsabilidade é dele. Porque a mesa, até o traidor pode sentar, porque a palavra transforma o traidor também. Como que eu vou consolidar um traidor? Olha para Jesus. Quando Jesus estava indo, lá no Getsemane, que ele foi preso, e Judas chega:
Jesus faz uma pergunta a ele: a que vieste, amigo? Jesus estava mentindo? Não, irmãos. Ele estava dando oportunidade dele se arrepender. Porque a mesa, ela é inclusiva. Se lembra lá em Coríntios, quando a gente lê, para fazer a ceia? Tinha os ricos, tinha os pobres. E Paulo está questionando justamente a divisão que se tinha ali. Porque as pessoas estavam fazendo segregação, separação. E a mesa é inclusão, é relacionamento. A mesa é o lugar para se olhar, para se dividir. E a comunhão é tornar comum aquilo que é meu. Porque pode ter 5 pães e 2 peixinhos, mas quando eu trago para a mesa, alimento o quê? Uma multidão. Se eu entrego na mão de Cristo 5 pães e 2 peixinhos, já não é mais meu, pertence a todos. Isso é comunhão. A realidade da igreja desses dias, talvez tenha sido isso. Porque a pandemia ela veio revelar aquilo que já era realidade. Porque a mesa já deixou de ser mesa há muito tempo. A comunhão já deixou de ser comunhão. E não há como consolidar se não houver relacionamento. A minha geração ela dizia assim: não olha para mim não, olha para Cristo. A minha geração dizia assim. Mas a Bíblia diz assim: se depois meus imitadores, como eu sou, mas foi Paulo que disse. Não. Mas o relacionamento, ele faz com que você caminhe comigo e veja quem eu sou. Porque é bom pegar um microfone e pregar. A gente joga um montão de coisas. Mas anda comigo. E essa é a consolidação. O discipulador ser um modelo para mim. Foi isso que Cristo deixou. Ide fazei, ensinando a guardar tudo. Tudo que eu tenho vos dito. E eu quero, para fechar, o último ponto sobre o sucesso da consolidação está lá em Marcos, capítulo 16. É o mesmo texto que eu li em Lucas, mas Marcos relata uma coisa que Lucas não relatou. Queridos, eu falei sobre estar consolidado, sobre a prática, o conhecimento da palavra da verdade. Eu falei que estar consolidado, o sucesso da consolidação, é a comunhão, é o partir do pão. E eu sei que talvez você, nesse mês, já tenha ouvido falar muito desse assunto, porque é o mês da consolidação. E a gente acaba, talvez até sendo redundante naquilo que algumas pessoas já falou, e eu não sei o que foi falado. Mas, quando Jesus, ele disse assim, quando ele diz em Mateus, ide fazer discípulos, ensinando a guardar tudo que eu tenho vos dito. E tudo é tudo. O que acontece? Muitas vezes a gente firma o nosso trabalho de discipulado e consolidação simplesmente no que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Muitas vezes a gente firma o discipulado e consolidação no que Jesus ele disse sobre andar junto, estar junto, vida na vida, como se diz por aí. Mas quando Jesus ele falou tudo, ele estava falando de toda a sua obra. Porque assim como ele fez o Sermão da Montanha, ele saiu dali e ele andou com os discípulos nesses 3 anos. Nesses 3 anos, houveram muitos ensinamentos que, de uma certa forma, eles ficaram de lado. Porque nós aderimos às fórmulas, nós aderimos outros ensinamentos que nos esvaziaram da palavra, da verdade e daquilo que Jesus tinha dito. Mas esse texto aqui, e ele está incluído no tudo que Jesus disse, e vou finalizar com ele, mas eu queria que você prestasse muita atenção.
Porque a obra de Jesus, como eu disse, ela começou com o Sermão da Montanha, ela continuou com os 3 anos que ele caminhou junto com os discípulos, mas ela se consolidou exatamente depois que Jesus ressuscitou. E no capítulo 16, aliás, o versículo 14, o texto diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, ou seja, já estava ressuscitado. Quando estavam? Aonde? À mesa. Ou seja, eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus havia ensinado. E censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado. Então, ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Versículo 17. Estes sinais seguirão os quê? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Leia o versículo 19 e o 20 comigo. De fato, o Senhor, depois de lhe falado, foi recebido do céu e assentou à destra de Deus. Versículo 20, que a gente quase nunca lê isso aqui. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de quê? Que hoje? Vocês repararam que eles fizeram exatamente o que Jesus fizeram? Jesus passou 3 anos pregando. Jesus passou 3 anos se relacionando com eles. Mas Jesus passou 3 anos fazendo sinais e maravilhas. Sabe o que aconteceu? A igreja, que a gente chama de primitiva, quando a gente olha para nós teríamos que ser igreja evoluída. Mas quando a gente olha para a igreja evoluída, a gente vê que a igreja esqueceu o tudo que Jesus falou. Porque ele disse em Mateus, ensinando a guardar tudo que eu tenho vos dito. E tudo é tudo. Não é só o sermão da montanha, não é só o relacionamento, a mesa, a comunhão, mas sim os sinais. Jesus, quando ele fala assim, estes sinais seguirão os que creem. Ele não está dizendo, esses sinais seguirão os apóstolos. Esses sinais seguirão os pastores. Esses sinais seguirão os evangelistas. Ele está dizendo, esses sinais seguirão os quê? Quantos creem aqui? Sabe o que é a grande diferença, irmãos? Eu passei a vida toda vendo minha mãe, que não tinha muito estudo, mas era assembleana roxa, ter uma doença e falar assim, eu vou orar e vou ser curada. E ela era curada. Ela falou assim, meu filho, minha diabetes está quanto? Mas eu vou ser curado. Aí quando eu cheguei lá, eu não falei para você? Tinha uma menina que sentava na frente da igreja dela, ela falava, a menina não tinha filho, ela nem sabia o nome. Ela orava pela menina. E a menina engravidou e teve filho. Aí quando eu cheguei no seminário, ensinaram que era o cessacionismo. Porque chegou o tempo que Deus não faz mais milagre. Porque é muito fácil falar que Deus não faz mais milagre quando a gente anula a parte da Bíblia que Jesus diz que esses sinais seguirão os quê? E Jesus sempre usou os sinais para consolidar pessoas, para estabelecer pessoas. Pega alguém que serviu o espiritismo e coloca dentro da igreja, que vai ter facilidade para enxergar o mundo espiritual. Porque não tem essa dificuldade. Porque lá vivia. E aqui vê. Mas a grande verdade é que a gente não consegue entender que Jesus está outorgando uma autoridade para nós. Quando você coloca alguma coisa na justiça, quando você assina uma procuração, você está dando ao advogado toda a representação, toda a representatividade de ele te representar, você está outorgando ele. Se ele chegar diante do juiz e falar que é sim, é sim. Se ele chegar diante do juiz e falar que não, é não.
E quando Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome, Ele está te dando autoridade, está dando autoridade para mim. Ou é mentira isso aqui? A autoridade da igreja foi roubada, talvez pelo conhecimento e pelas formas humanas, de querer dizer que agora o cessacionismo entrou, que Deus não faz mais. Eu vi minha mãe fazer. E não é ninguém, professor de seminário, que vai falar que não faz. Se Jesus disse que no nome dele nós faríamos, por que nós não fazemos? Porque nós nos acomodamos. Porque nós não confiamos. Porque nós esquecemos. Porque nós apoiamos toda a nossa consolidação na letra, na palavra, no relacionamento. Mas os sinais seguirão os que creem. Ah, se Deus não curar, Ele é soberano. Mas no nome de Jesus Ele me deu autoridade para orar. No nome de Jesus Ele me deu autoridade para pisar serpentes. No nome de Jesus Ele me deu autoridade. Porque se a igreja entender o poder do nome de Jesus e começar a buscar, os milagres surgirão novamente. Surgirão. Porque quando Ele diz em meu nome, Ele pegou uma procuração e deu para você. E Ele não associou a nenhum título. Ele não associou a nenhuma nomenclatura. Ele diz aos que creem. Você crê? Minha filha, quando fica doente, a primeira coisa que ela vem, pai, ora por mim. Já orei muitas vezes, ela ficou boa muitas vezes, mas muitas eu tive que levar no médico. Mas eu orei. E eu falo, Deus, está escrito aqui. Eu estava no médico ontem. Essa semana toda eu fiquei mal. E eu tinha que pregar essa palavra aqui. Como é que eu ia pregar? Eu falei, Deus, eu preciso ser curado. E eu acordei bonzinho hoje. Irmão, eu vou fazer exame ainda, mas eu creio. Eu estou olhando assim, ó, essa palavra não é mentira. Eu vi minha mãe fazer. E eu quero animar. Irmãos, eu poderia falar um montão de fórmula para você. Eu já estudei muito sobre isso. Meu pastor é um cara mais benção que existe nessa vida. O cara sabe muito, muito. É um cara humilde, cabeça branca. Até hoje me chama de filho. Me ensinou, ele sabe fator Barnabé, MDA, tudo que você puder imaginar de discipulado, de consolidação, ele sabe. Mas eu quero falar para você que quando Mateus, ele relata lá, ensinando a guardar tudo, também engloba isso. Porque os sinais seguiram os discípulos. E por meio de sinais, muitos creram e foram consolidados. Sabe por quê? Porque tem gente que só vai crer se vê o milagre. E esse poder está no meio da igreja. Irmão, o cara que está lá no tráfico, matando, cortando gente, desculpe. Quando esse cara vê o ele, para muitos casos, só o sobrenatural. O cara está no presídio, para muitos casos, só o sobrenatural. O cara é ateu, decepcionado com a igreja. Muitos casos, só o sobrenatural. Eu não sei se Deus vai fazer ou não. Mas se Ele me deu autoridade, eu vou orar. Porque Ele conhece, não conhece? Mas qual é o posicionamento nosso? É porque, irmãos, nós pregamos essa procuração e fizemos assim, ó. Porque nos ensinaram que chegou o cessacionismo. Chegou o tempo que o Espírito Santo não faz mais. Quando, na verdade, Jesus disse assim, em meu nome, todo lugar que eu e você pisar, isso inclui a sua casa, talvez do teu marido que não é evangélico. Se você entender isso, que existe uma procuração liberada sobre a tua vida, e você está ali no nome de Jesus,
todos os demônios têm que se submeter. Porque se fosse no meu nome, coitado de você. Mas os sinais têm que seguir quem? Os que creem. Se nós cremos, irmãos, nós temos que nos posicionar como igreja. Nós temos que nos posicionar como igreja. Porque os tempos vão se tornar muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Talvez um dia falte até a Bíblia de papel. Talvez falte, como na China está. Mas aqui, ó, se os sinais estiverem consolidados aqui, a fé consolidada, os sinais acontecem. Os sinais acontecem. Quantos creem nisso aqui? Quantos creem, irmão? Eu quero falar para você. Deus mandou aqui nessa noite eu acender no teu coração a fé de que Ele está te dando, renovando a tua procuração. Sabe, eu não quero aqui desvalorizar a autoridade pastoral, mas eu quero falar para você que você tem autoridade dentro da tua casa. Você tem autoridade no teu trabalho. Você tem autoridade onde você está sendo perseguido. Você tem autoridade na opressão que está se estabelecendo na tua casa. Você tem autoridade sobre o vizinho que está lá te perturbando. Você tem autoridade porque a nossa luta não é contra a carne, mas é o que está por trás dele. E o que está por trás dele, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque nesse texto aqui ele fala assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Se todo poder foi dado a ele, qual o poder que sobra para Satanás? E se ele te deu uma procuração com todo esse poder, aonde que está esse poder na tua vida? Aonde? Onde está na minha vida? Então a gente precisa se levantar com a igreja, irmão. Mas sabe o que acontece? Porque estudar a Bíblia gasta tempo. Andar junto gasta tempo. Estar à mesa gasta tempo. Mas buscar Deus gasta muito tempo. E a distração está aí. Ó. É tanta distração que a gente fica disperso. Se o inimigo te oferecer pecado, você não vai pegar. Toma um pecadinho. Ninguém quer. Mas se ele roubar o teu tempo com Deus, o teu poder vai se esvaziando assim. Ó. E você nem vê. Você não pecou, mas você perdeu tempo com Deus. E tua fé se esvai. E na hora da angústia, pastor, pode orar por mim? Quando na verdade a autoridade foi roubada de você, você não viu. Mas Deus vai restaurar isso aqui nessa noite. Quantos querem isso? Quantos entendem isso, irmão? Quantos entendem isso? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não vou orar por você. Eu vou orar com você. Onde está o pessoal da música aqui? Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem quer pegar a autoridade de volta? Sabe que talvez você tenha passado no ministério e você foi ferido. A gente se fere. Você acha que eu não me feria? 15 anos ser discipulado por um pastor? Mas quantas vezes ele me feriu? Teve uma vez que ele me botou 5 meses no banco. Falava, pastor, o que é isso? 5 meses. Não, vai aprender a cuidar da tua esposa. Ministério é família. E botava. Às vezes eu chegava em determinado lugar, assim, a igreja reunida no sítio, todo mundo se divertindo, eu chegava atrasado lá, ele, por que você chegou atrasado? E ele só cobrava de mim, e hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Porque às vezes a nossa vida, ela é feita de ciclos de maturidade. Porque Deus ele tem uma expectativa na tua vida. E talvez, aquele momento que você passou, você não entendeu. Mas Deus também estava te consolidando. Deus também estava estabelecendo no teu coração para que você pudesse chegar aqui hoje com mais experiência.
Porque tira as frustrações da tua vida. Você não tem experiência para ser a pessoa madura que é hoje. Então todas as coisas que você passou cooperaram. Mas eu quero falar para você que talvez isso tenha roubado de ti a autoridade. Irmãos, eu quero falar, há uma coisa muito grande, muito poderosa, liberada sobre a tua vida. Sabe? É de você chegar lá naquela pessoa que eu não sei quem é, que ainda não crê em Cristo. E você pensar no teu coração, peraí, Jesus me deu essa autoridade, eu vou orar. E aquilo acontecer. É disso que Jesus está falando ali. É de você orar e ver os sinais acontecendo. Ah, mas eu tenho... Não, irmãos. A gente não vai duvidar. Se ele vai fazer ou não, não é a minha questão. Mas a questão é que se está escrito aqui, ele diz, sinais seguirão os que crerem. Ele não diz que isso cessaria. Ele não diz que isso acabaria. Ele diz que isso seria o diferencial para que nós pudéssemos viver um evangelho que sim, está baseado na palavra, está baseado na verdade, está baseado na transformação, está baseado no arrependimento, mas também o evangelho é poder de Deus. Paulo diz que eu, quando fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas, eu fui com poder, dunamis, é o poder do Espírito Santo. Oh, erga tuas mãos e declare.